quem é o Evangelho? Para quem é o Evangelho? É o tema da mensagem de hoje. E o texto que nós acabamos de ler conta quando Paulo chegou na Grécia, chegou para estar entre os gregos, para ali falar do amor de Jesus. Eu não sei se você já leu esse texto, mas esse texto mostra como que o apóstolo Paulo se comoveu com a situação em que os gregos estavam vivendo. Quando ele chega ali, quando ele olha aquele povo, quando ele olha aquelas pessoas que viviam em torno de divindades feitas por mãos humanas, divindades feitas de pedra, divindades feitas de mármore, e aquelas pessoas se prostrando, cultuando aquelas imagens, aquilo constrangeu o coração do apóstolo Paulo. Aquilo incomodou o apóstolo Paulo, por quê? Porque ao olhar aquela situação, ao ver aquelas pessoas naquelas práticas, indicava que elas estavam totalmente perdidas. Que elas estavam perdidas. Por que estavam perdidas? Porque estavam adorando a imagens. Porque estavam adorando a esculturas. E cá para nós, irmãos, imagem e esculturas não podem fazer coisa alguma pelo homem. Não podem salvar o homem, não pode trazer redenção ao homem, não pode trazer remissão dos pecados ao homem. E por isso o apóstolo Paulo fica com o coração entristecido e fica ali comovido com aquela situação que aquelas pessoas estavam vivendo. Paulo sabia que o destino daquele povo seria, sabe qual? O inferno. Paulo sabia que o destino daquelas pessoas seria o inferno, a perdição eterna. Por isso ele se comoveu. E eu quero fazer uma pergunta: será que nós estamos nos comovendo com a situação daquelas pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador? Será que ao olhar para a nossa sociedade, será que ao olhar para o nosso povo, será que ao olhar para a nossa gente, a gente consegue perceber que eles estão perdidos e que nós precisamos fazer alguma coisa? E que nós precisamos tomar uma atitude? Um dos motivos que nos leva a trabalhar com projetos que nos transforma é esse. É você olhar jovens, é você olhar homens, alguns bons profissionais, alguns com capacidades extraordinárias, sendo tragados pela morte, sendo tragados pelo inferno, sendo tragados pela perdição. E aí a gente tenta fazer alguma coisa. A gente tenta tirá-los das ruas, a gente tenta tirá-los das condições que estão vivendo, para que eles possam ter uma oportunidade de mudar de vida. Porque isso nos constrange, isso move o nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele estava comovido com a situação dos atenienses, que tinham altares para todos os tipos de deuses. Tudo quanto é tipo de Deus que você pudesse imaginar, eles tinham altares lá. Por quê? Porque eles tinham medo de que pudesse existir algum Deus que eles não estivessem prestando culto e esse Deus viesse a castigá-los de alguma forma. E naquela perspectiva de terem esquecido de algum, eles fizeram um altar e colocaram naquele altar vazio. E o apóstolo Paulo chega ali e aproveita a ocasião para dizer que aquele altar vazio era o altar que pertencia ao único e verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Aquele altar pertencia a Jesus Cristo, o Salvador. E ele começa a pregar para aqueles homens, e ele começa a falar que o Deus a quem ele servia era o Deus que fez todo o mundo e fez tudo que no mundo há. E sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aquele altar representava bem o lugar desse Deus. Paulo começa a falar de Jesus para aquelas pessoas. Isso nos leva a crer que nós não podemos assistir as pessoas se perderem, indo para o inferno e não fazermos nada. O apóstolo Paulo chegou naquela cidade para pregar o evangelho, para falar de Jesus. E quando ele viu, ele disse: olha, eu preciso pregar a palavra aqui neste lugar agora e já. Não posso esperar.
Por quê? Porque as pessoas estão perdidas. Nosso coração precisa sentir a dor do outro, ou a dor que o outro irá sentir e que ainda não sabe que vai sentir. Porque muitos não têm noção do que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Muitos não têm noção do que vai acontecer. E quem eram aqueles gregos? Paulo chega ali em Atenas e começa a pregar para os gregos. Quem eram aqueles gregos? E a pergunta inicial da mensagem de hoje é: para quem é o evangelho? Quem eram aqueles gregos? Aqueles gregos eram idólatras. Os gregos eram idólatras. Por que idólatras? Porque eles criavam ídolos, faziam ídolos, construíam ídolos, e se prostravam e sacrificavam diante desses ídolos. Os gregos, eles eram politeístas. O que é ser politeísta? Você sabe o que é ser politeísta? Vários deuses. Adoravam a várias divindades. Os gregos, eles eram cultos. A filosofia surge como uma fonte de esclarecimento, de inteligência ali na Grécia. Então eram altamente cultos, eram filósofos, eram democráticos, entre aspas, né? A nossa democracia, toda democracia é entre aspas, a gente percebe isso agora, né? Eram democráticos. Então quem eram esses gregos? Eram imorais e pervertidos. Eles viviam numa imoralidade, numa perversidão muito grande. Praticavam coisas imorais. Praticavam coisas que, se a gente contar aqui, você vai ficar escandalizado pelas coisas que os gregos faziam e viviam em termos de moralidade. Que para eles era normal, era comum. Então esses eram os gregos. E dentro dessa perspectiva, olhando quem eram os gregos, idólatras, tudo negativo, né? Tudo negativo, idólatra, politeístas, eram imorais, eram pervertidos. Dentro dessa perspectiva, para quem é o reino dos céus e para quem é o evangelho? Aí talvez você venha dizer para mim: pastor, é para gente boa. O evangelho não é para os gregos. O evangelho é para gente boa. O evangelho é para quem é honesto. O evangelho é para quem faz caridade, quem ajuda o próximo. Isso era o que os judeus acreditavam por um bom período de tempo, e alguns até os dias de hoje, porque eles eram da descendência de Abraão, eles eram da descendência de Jacó, eles eram da descendência de Israel, escolhidos por Deus, chamados por Deus, tirados lá do deserto e trazidos para uma terra que manava leite e mel, um povo que Deus decidiu e escolheu abençoar. Então eles começaram a achar que a salvação, que a vida eterna, aqueles que acreditavam, eram somente para eles, porque eles eram pessoas boas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente corre o risco de nos enganarmos dessa forma, pensando desse jeito, que o evangelho é para pessoas selecionadas. O reino dos céus, meus irmãos, segundo a palavra que nós acabamos de ler, segundo o texto que nós acabamos de ler, o reino dos céus é para os gregos, o reino dos céus é para os judeus, o reino dos céus é para os romanos, porque Paulo chega ali e começa prontamente a pregar o evangelho, a falar do amor de Jesus, a falar que Jesus morreu e ressuscitou, e aqueles que creem nele vão ressuscitar também. Paulo começou a pregar para aquela nação idólatra, para aquele povo idólatra, para aquele povo imoral, para aquele povo pervertido. Paulo começou a falar do amor de Deus. E por que Paulo começa a falar do amor de Deus para eles? Porque o evangelho poderia alcançar o coração deles. Então, a partir disso, eu chego à seguinte conclusão. Não estou terminando a mensagem, mas eu chego a uma conclusão: que o evangelho é para os idólatras. Para quem é o evangelho? Para os idólatras. O evangelho é para os imorais. O evangelho é para os mentirosos. O evangelho é para os enganadores. O evangelho é para os libertinos. O evangelho é para os adúlteros.
O Evangelho é para os injustos. O Evangelho é para os perversos. Mas também o Evangelho é para os intelectuais. O Evangelho também é para os ricos. O Evangelho também é para os pobres. E o Evangelho é para aqueles que estão encarcerados. Segundo a perspectiva do texto, o Evangelho é para todos. Para quem é o Evangelho? Para todos. Inclusive para nós que estamos aqui. Que talvez venhamos nos encaixar em muitas dessas coisas erradas aqui que eu coloquei aqui. Talvez você não faça hoje, mas talvez você tenha feito em algum momento. Talvez você tenha vivido assim em algum momento da sua história e o Evangelho te alcançou e você chegou até aqui e hoje você pode dizer que você é filho de Deus. Mas um dia éramos como essas pessoas que moravam em Atenas, como essas pessoas que viviam naquela cidade que era toda construída em torno da vaidade, da soberba, do pecado, da imoralidade, da idolatria. O Evangelho é para todos. Agora, o Evangelho, o reino dos céus, é para todos aqueles que são pecadores, mas que são pecadores arrependidos. O Evangelho é para essas pessoas que praticam o mal. O Evangelho é para as pessoas que vivem em meio ao mal, mas pessoas que se arrependem e que reconhecem os seus erros. O Evangelho é para o pecador arrependido. O Evangelho é para o pecador que reconhece que errou. O problema é quando a pessoa pratica toda a sorte de pecado e não consegue entender que é pecador, não se arrepende das suas práticas, não se arrepende dos seus erros e nem pede perdão por causa disso, reconhecendo que existe um Deus criador de todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. O reino dos céus é para pecadores que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que se arrependam. Porquanto vai chegar o dia, vai chegar um determinado dia, em que com justiça Ele irá julgar o mundo por meio do homem que destinou, que é Jesus Cristo. Ou seja, todos os pecadores serão julgados. Todos os pecadores haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo. E não tem como correr. Não tem como se esconder. Não, eu vou estar morto. A Bíblia diz que quando ressoar da trombeta tocar, quem morreu vai se apresentar primeiro. Então não tem para onde correr. Todos, vivos e mortos, haverão de comparecer diante ao trono de Deus para ser julgados segundo as suas obras, segundo as suas práticas, segundo as suas ações, segundo as suas atitudes. Mas os pecadores arrependidos, aqueles que reconhecem o seu erro, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor, esses receberão a coroa da vida e o perdão de Deus. Esses receberão o perdão de Deus e receberão: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Esta é a palavra de Deus. O reino dos céus é para quem abandona os pecados. Não é só para aqueles que se arrependem e reconhecem seu erro e tem Jesus como Senhor, mas abandona também o pecado, porque não adianta você se arrepender, confessar e não deixar, e continuar a fazer as mesmas coisas. Foi isso que o apóstolo Paulo pregou para os atenienses. Foi isso que o apóstolo Paulo pregou naquela cidade onde todas as pessoas viviam na prática do pecado. E o apóstolo Paulo não se intimidou. Ele não se intimidou. Ele foi lá e pregou a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então esta é a palavra de Deus que nós não podemos mudar e que nós não podemos negociar.
O reino dos céus é para quem reconhece a graça de Deus e para quem sabe que não merece. Por quê? Porque a graça de Deus é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas o Senhor nos dá. Então o reino dos céus é para quem reconhece que Deus, Ele nos dá de graça a sua salvação. Ele nos dá de graça a vida eterna. E essa vida eterna é para aqueles que reconhecem isso. É para aquele que recebe o dom gratuito de Deus, as boas novas de salvação. Porque tem gente que rejeita. Tem gente que rejeita. E muitos dos gregos rejeitaram. Diz o texto que todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nomes Damares e com eles outros. As pessoas que ouviram o apóstolo Paulo, que ouviram a mensagem que o apóstolo Paulo pregou, se converteram ao Senhor. Logo, nós precisamos pregar o evangelho para que aqueles que estão caminhando em direção à perdição eterna possam ser libertos, possam ser livres, porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que todos sejam salvos, que todos reconheçam a sua condição, que todos se arrependam dos seus pecados e que venham servir ao Senhor em alegria e em novidade de vida, porque é para esse tipo de gente que serve o evangelho. É para esse tipo de gente. E o bom de tudo isso é que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo em que praticávamos pecados, cometíamos erros e não sabíamos das leis de Deus e da vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Quando cometíamos e vivíamos no pecado sem ter conhecimento da verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E Ele ama a todos indistintamente. E não existe ninguém que não tenha pecado. Não existe ninguém que não tenha pecado. E a porta de entrada para o reino dos céus chama-se Jesus Cristo. Jesus o Senhor, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quem é o evangelho? Para todos. E a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, para quem é o evangelho? É para mim. É para você. É para as pessoas que nós conhecemos. É para as pessoas que estão ao nosso redor. É para as pessoas que passam por essa rua. É para aquelas pessoas que estão nos presídios. Para aquelas pessoas que estão nas delegacias. Para aquelas pessoas que estão nas favelas, nas comunidades, amarradas ao tráfico, amarradas à violência. Para aquelas pessoas que estão na Zona Sul, também lá no asfalto, amarradas às drogas, amarradas às prostituições. Porque assim como a droga tem na comunidade, tem também no asfalto. Tem em tudo quanto é lugar. E as pessoas estão aprisionadas. E o evangelho é para essas pessoas. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos aceitar que os nossos irmãos, que o nosso povo caminhe a passos largos para o inferno. Precisamos pregar o evangelho de Jesus. Precisamos anunciar as boas novas de salvação. Precisamos mostrar que sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem como ir aos céus, irmãos. Sem Jesus não tem como ir à presença de Deus. Sem Jesus a porta não está aberta, porque Jesus é a porta. Sem Jesus a porta não está aberta, a porta está fechada. Mas com Jesus a porta está aberta. Então somente Jesus pode conduzir o homem à vida eterna, à salvação eterna. Somente Jesus. E para que isso aconteça, é necessário que o pecador se arrependa, reconheça o seu erro e tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então esta é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. E que esta palavra possa penetrar no seu coração e abençoar a sua vida. E trazer novidade de vida para você.